Então, nós estamos trabalhando no capítulo 10 do Catecismo Maior e já pensamos então no mediador, as suas características, a sua missão, o seu alcance, o mediador, a pessoa e obra do Senhor Jesus Cristo. Nós também já estudamos sobre quem participa da obra, quem é incluído nessa obra. Nós também já estudamos quais são os benefícios da obra do mediador. Só como lembrança, a redenção é o grande benefício. A redenção é o grande benefício a todos aqueles que consideram Jesus Cristo o seu mediador. Também estudamos sobre como nos tornamos participantes da obra do mediador. E são participantes aqueles a quem o Espírito Santo aplica. Ninguém será salvo por acidente e ninguém será salvo sem saber que está sendo salvo. Ou o Espírito Santo aplica no coração a sua salvação, ou simplesmente não terá salvação. Simples assim. Ninguém será salvo sem saber. Só há um jeito. Só há um jeito. É passando a sua vida, confessando a sua vida, entregando totalmente a sua vida, entendendo-se redimido pela obra do Senhor Jesus Cristo. Quando o Espírito Santo faz isso, há salvação. Os exemplos são muitos. Exemplo do carcereiro, de Atos 16. Exemplo do ladrão na cruz, no último momento. Confissão, arrependimento, entrega. Sem isso, se o Espírito Santo não convencer alguém a fazer isso, não terá a salvação. Então a salvação não é algo que acontece sem que a pessoa saiba. Esses são os participantes da grande obra, do grande benefício que o mediador veio nos trazer. E hoje, nós temos como tema, nós vamos ler a pergunta 60 do Catecismo Maior de Westminster, e a pergunta que se faz em torno desse tópico é: alguém pode ser salvo sem Jesus? Alguém pode ser salvo sem Jesus Cristo? A pergunta é a seguinte: aqueles que jamais ouviram o Evangelho e por isso não tomaram conhecimento de Jesus Cristo nem creram nele, podem ser salvos por viverem à luz da natureza? Pode alguém ser salvo sendo honesto? Pode alguém ser salvo fazendo o bem? Pode alguém ser salvo sendo idôneo? Pode alguém ser salvo e tendo todas essas características sem ouvir o Evangelho? É a pergunta. Alguém sem ouvir e sem crer em Jesus, fazendo todas as coisas boas, ou morando em algum local muito distante, sem que alguém tenha chegado até este lugar para ensinar o Evangelho, mas esta pessoa vive estas coisas todas, ela pode ser salva? É a pergunta 60 do Catecismo Maior. E a resposta é essa aqui: não. Não pode. A resposta no Catecismo Maior é essa aqui: não pode. Não há salvação em mais ninguém e em nada, senão exclusivamente em Cristo, que é o único Salvador daqueles que formam a sua igreja, chamada de o corpo de Cristo. Provavelmente você perguntaria: por quê? Por que aqueles que nunca ouviram o Evangelho não podem ser salvos? Se em tese a culpa de não ouvir o Evangelho não é nem deles, é de alguém que não foi até onde eles estão para ouvir o Evangelho, não é?
talvez muitos de nós pensem, que gostariam que estas pessoas, mesmo sem ouvir, crerem no Evangelho, fossem salvas ou tivessem uma chance de serem salvas. Mas o catecismo maior fecha a porta para essa possibilidade. Ele diz não. Por que eles não podem ser salvos? Então, precisamos ir para alguns textos bíblicos para nos ajudar a entender. Eu agora vou ler uma sequência de textos e vou convidar que a igreja vá abrindo e nós pensaremos rapidamente sobre cada um destes textos. O primeiro é Romanos capítulo 10, versículos 9 para frente. Abra, por favor, Romanos capítulo 10, versículos 9 até o 15. Romanos 10, 9 a 15. Se com a tua boca confessares Jesus como Senhor, e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Porque com o coração se crê para a justiça e com a boca se confessa a respeito da salvação. Estou no versículo 11 agora. Porque com o coração se crê para a justiça e com a boca se confessa a respeito da salvação. Porque a Escritura diz, todo aquele que nele crê não será confundido. Pois não há distinção entre judeu e grego, uma vez que o mesmo é o Senhor de todos, rico para com todos os que o invocam. Porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. 14. Como, porém, invocarão aquele em quem não creram? E como crerão naquele de quem nada ouviram? E como ouvirão, se não há quem pregue? E como pregarão, se não forem enviados? Como está escrito, quão formosos são os pés dos que anunciam coisas boas. Meus irmãos, o Evangelho é necessário para a salvação. É por isso. O Evangelho é necessário, e vocês tenho certeza que entenderam só de ler o texto. É confessando com a boca e crendo com o coração. E ao mesmo tempo, enquanto as pessoas precisam confessar com a boca e precisam crer com o seu coração, dos versículos 14 para frente, e precisam invocar o nome do Senhor, o versículo 14 e o versículo 15, diz que não tem como crer. Não tem como invocar se não crerem. Não tem como crer se nada ouvem. E como ouvem se não há pregador? E o 15 diz que os pregadores só podem pregar quando forem enviados. Como está escrito, formosos são os pés dos anunciadores. O Evangelho é necessário para a salvação. Num primeiro momento, nós até poderíamos dizer, se muitos ainda não conhecem este Evangelho da salvação, alguma responsabilidade está pesando sobre aqueles que conhecem e que ainda não anunciaram. Vejam outro texto, 2 aos Tessalonicenses, capítulo 1. 2 aos Tessalonicenses, capítulo 1. O texto ideal para ser lido seria do versículo 3 até o versículo 9. Mas eu vou ler apenas o 8 e o 9. Do versículo 3 até o versículo 9, Paulo vai falar sobre uma fé crescente, um mútuo amor entre eles, a ponto de ele admirar a constância, a fé, em meio às perseguições e tudo o que eles estavam vivendo naquele lugar. E aí, logo para frente, do versículo 6 para frente, vai falar sobre a forma como Deus trabalharia com as pessoas na manifestação do Senhor Jesus Cristo no seu poder. Diz o versículo 8, em chama de fogo, tomando vingança contra os que não conhecem a Deus e contra os que não obedecem ao Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. Estes sofrerão penalidade de eterna destruição, banidos da face do Senhor e da glória do seu poder. O não conhecimento e a falta da obediência ao Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo traz a implicação natural das penalidades de destruição e tudo aquilo que o versículo 9 diz. Veja Efésios, capítulo 2, versículos 11 e 12. Efésios 2, 11 e 12.
Enquanto você vai abrindo, eu já vou lendo. Efésios capítulo 2, versículos 11 e 12. Portanto, lembrai-vos de que, outrora, vós, gentios na carne, chamados incircuncisão, por aqueles que se intitulam circuncisos na carne, por mãos humanas, naquele tempo, estáveis sem Cristo, separados da comunidade de Israel e estranhos às alianças da promessa, não tendo esperança e sem Deus no mundo. Paulo está falando aos Efésios de um tempo que o Evangelho ainda não tinha chegado. E Paulo diz como era este povo quando o Evangelho ainda não havia chegado. E como esse povo era separado da comunidade de Israel e estranho às alianças da promessa, um povo sem esperança. Mas provavelmente fossem pessoas idôneas nos seus afazeres. Mas é assim que a palavra de Deus fala. Veja mais, João capítulo 1, versículos 10 a 12. João 1, 10 a 12. O verbo estava no mundo, o mundo foi feito por intermédio dele, mas o mundo não o conheceu. Versículo 11. Veio para o que era seu, e os seus não o receberam. E o versículo 12 diz: mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome. E o 13, os quais não nascerão do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. Irmãos, a condenação do pecado é fatal. Sem essa fé em Jesus Cristo, de nada adianta boas obras, de nada adianta honra, ética e caráter. Vejam outro texto, João capítulo 8, versículo 24. João 8, 24. João 8, 24. Por isso eu vos disse que morrereis nos vossos pecados, porque se não crerdes que eu sou, morrereis nos vossos pecados. Há uma necessidade de fé, irmãos, e não simplesmente de fé, mas de fé em Jesus Cristo. Veja o que diz ainda Marcos 16, 16. Marcos 16, 16. Quem crer e for batizado será salvo. Quem, porém, não crer será condenado. Quem crer e for batizado será salvo. E quem não crer será condenado. O fato de não crer no Senhor Jesus tem naturalmente a implicação da condenação, por conta do pecado, como lemos no texto anterior. Se não crerdes que eu sou, morrereis nos vossos pecados. Há uma necessidade da fé em Jesus. E já caminhando para o final, 1 Coríntios 1, versículo 20 a 24. Ainda leremos 3 versículos. Mas veja esse, 1 Coríntios 1, 20 a 24. Onde está o sábio? Onde o escriba? Onde o inquiridor deste século? Porventura não tornou Deus louca a sabedoria do mundo? Estou na carta de Paulo, 1 Coríntios capítulo 1, agora versículo 21. Visto como na sabedoria de Deus o mundo não o conheceu, por sua própria sabedoria, aprove a Deus salvar os que creem pela loucura da pregação. Porque tanto os judeus pedem sinais, como os gregos buscam sabedoria. Mas nós pregamos a Cristo crucificado. Escândalo para os judeus, loucura para os gentios, mas para os que foram chamados, tanto judeus como gregos, pregamos a Cristo, poder de Deus e sabedoria de Deus. Porque a loucura de Deus é mais sábia do que os homens, e a fraqueza de Deus é mais forte do que os homens. Estou com textos bíblicos procurando argumentar, meus irmãos, que não há salvação se não for em Cristo Jesus. Não há salvação sem a pregação da cruz. Simplesmente não há. Veja João 4, 22.
Evangelho de João, capítulo 4, versículo 22. É quando Jesus está falando com a mulher samaritana no poço de Jacó. E ele fala, e na conversa, então, tem este diálogo. Diz o versículo 22, vós adorais o que não conheceis, nós adoramos o que conhecemos, porque a salvação vem dos judeus. E isso é, na pessoa do Senhor Jesus Cristo. Se olharmos para alguns outros textos, nós vamos descobrir sempre e cada vez mais o fortalecimento da ideia que a salvação é só em Jesus Cristo e ponto final. O último texto, Atos capítulo 4, versículo 12. Atos capítulo 4, versículo 12. Esse é um versículo para chifar, grifar e se lembrar todas as vezes que a nossa fé for provada e é necessário que demos razão à nossa fé. Assim como precisamos sempre ter em mente que só há um mediador entre Deus e os homens, a saber, Jesus Cristo, o Senhor, este texto de Atos capítulo 4, versículo 12, Atos 4, 12, é um texto que todo crente fiel precisa ter na cabeça o tempo inteiro. Porque vai ser, mais cedo ou mais tarde, vai ser provado. E não dá para dar evasivas quando se fala do nosso Salvador. Isso está escrito. E não há salvação em nenhum outro, porque abaixo do céu não existe nenhum outro nome dado entre os homens, pelo qual importa que sejamos salvos, disse Pedro. Vou ler de novo. E não há salvação em nenhum outro, porque abaixo do céu não existe nenhum outro nome dado entre os homens, pelo qual importa que sejamos salvos. Isso é Pedro falando daquele que ele começou dizendo lá no começo. Aquele que vocês mataram, aquele que vocês pediram a sua crucificação, a este Deus o fez Senhor e Rei, Senhor e Messias, Senhor e Cristo. Meus irmãos, por que então os descrentes serão condenados? Pelos seus pecados. O fato de não crer em Cristo faz com que todos os pecados permaneçam sobre a vida do descrente. Nós não somos inocentes por crermos em Cristo. Nós continuamos culpados. Acontece que nós não pagamos a conta dos nossos pecados. E por não pagarmos a conta dos nossos pecados, eles são perdoados. Mas nós continuamos culpados. Os descrentes, por não passarem essa conta, o escrito de dívida não é cancelado. E a dívida que eles têm de pagar, o salário do pecado é morrer. Falo isso porque, e repito, já tenho dito em algumas manhãs quando tenho trabalhado esse tema, nós temos muitos irmãos novos chegando à Igreja Presbiteriana de Santo Amaro. Aos novos, é importante que seja dito agora, no começo, o tempo inteiro, não é a igreja que salva. Essa igreja é muito boa, é um local muito agradável para se viver. As amizades são intensas, a convivência é maravilhosa. Um alto nível de prestação de contas, enquanto honra, enquanto caráter, enquanto ética. Mas isso não lhe salvará. Ou Cristo é o seu Salvador, ou você viverá conosco aqui 30 anos e ao final terá de pagar com a sua vida pelos seus pecados. Ou é Cristo ou nada. Cristãos sinceros em crenças pagãs não deveriam ser salvos por causa da sua sinceridade? E a resposta é não. Não vale a sinceridade sem a verdade. Cristãos sinceros, pessoas sinceras em crenças pagãs não podem ser salvos por sua sinceridade. Alguém pode estar sinceramente enganado. Não seria injusto condenar aqueles que jamais ouviram o Evangelho? Seria uma pergunta possível. Deus não seria injusto em condenar quem jamais ouviu o Evangelho? A resposta é essa. Seria, se Deus devesse o Evangelho a alguém.
Seria. Se Deus devesse a salvação a alguém. Seria. Se Deus tivesse obrigação de salvar como um pagamento por alguma coisa que as pessoas fazem, aí seria. Só que Ele não deve nada, não tem obrigação de salvar a quem quer que seja. Por isso, não há injustiça quando escolhe uns e não escolhe outros. Se Ele devesse, seria uma injustiça. Mas Ele não deve a salvação a você e a mim e a ninguém. Talvez uma outra pergunta: salvar uns e não salvar outros, por acaso não seria tratar pessoas de maneira diferente? E a resposta é sim. Contudo, Deus dá a alguns o que nega a outros. Exemplo: saúde, prosperidade, inteligência. Uns têm, outros não. É assim que é. Então Deus não tem essa obrigação de tratar com imparcialidade. Aliás, irmãos, Deus não tem nenhuma obrigação conosco. Por isso, é assim que é. As duas últimas perguntas, na verdade, vou sintetizar em uma e vou concluir. Que esperança há para os pagãos, meus irmãos? Há alguma esperança para os descrentes até hoje? Há alguma esperança para as tribos indígenas, para os aborígenes na Austrália, na África? Há alguma esperança para aqueles que moram nas ilhas mais distantes? Que esperança há para estes? Aos que não ouviram e não ouvirão do Evangelho, nenhuma. Aos que não ouviram e não ouvirão do Evangelho, nem uma esperança. Aos que ainda não ouviram, que a igreja o faça. A igreja é a única esperança. A igreja é a única esperança dos povos descrentes. A igreja é a única esperança. Se ela se negar a pregar, não haverá nenhuma esperança. Duro assim. Meus irmãos, eu concluo com uma ideia simples, mas de fácil compreensão. Eu li alguns escritos da nossa igreja mãe, a igreja que plantou a igreja presbiteriana de Santo Amaro. Uma das motivações que está lá na ata é: lá no extremo da zona sul de São Paulo, há uma terrível escassez do Evangelho. Não há igrejas genuinamente protestantes, reformadas, evangélicas. Nós precisamos plantar uma igreja no extremo da zona sul de São Paulo. Temos que comprar terreno, temos que levantar, temos que planejar quem são as pessoas que poderão trabalhar. E foi nesse intuito que o reverendo Jacó Silva veio para cá, para trabalhar nessa região. Claro que o tempo passou, lá se vão 50 e poucos anos. Meus irmãos, o Evangelho continua a ser escasso neste lugar. Muitas igrejas abertas não é sinônimo de Evangelho salvador. Por conta disso, meus irmãos, essa igreja foi plantada por conta de uma ideia como a pergunta 60 do Catecismo Maior de Westminster. Como ouvirão se não há quem pregue? Como crerão sem ouvir? Então vamos pregar. Não fosse a visão missionária, a visão evangelística, não haveria igreja plantada. Se hoje pensamos em plantar igrejas nos locais mais extremos, é essa visão que nos move. Onde uma igreja está aberta, onde uma porta está aberta, famílias podem entrar e conhecer a este Salvador. Local onde não tem igreja que pregue, local onde não tem cristão que testemunhe, trevas permanecem. Meus irmãos, só há uma alternativa para nós: pregar. Plantar igrejas e pregar.
Não há outra esperança para o povo descrente. A igreja é a única esperança. A quem não ouviu e não ouvirá do Evangelho, não há nenhuma esperança para ele. Embora isso seja muito doloroso. Mas a igreja tem em suas mãos a palavra que liberta. Use a palavra. Minha palavra, minha instrução para você nessa manhã. Use a palavra. Abra a Bíblia. Viva o Evangelho vivo e ele se tornará eficaz na vida das pessoas. E por onde andares, será luz. Como Jesus disse, eu sou a luz do mundo. Vós sereis a luz do mundo. Vamos orar ao Senhor e em seguida vamos participar da ceia do Senhor. Senhor, eu te agradeço muito, juntamente com os meus irmãos nesta manhã, porque a tua palavra nos alcançou um dia. E quantas coisas o Senhor moveu para que isso acontecesse. Pessoas que trouxessem o Evangelho até nós, alguns andaram conosco. Senhor, se hoje vivemos esta fé e cremos no sacrifício do Senhor Jesus Cristo, foi porque de alguma forma o Senhor nos trouxe esse Evangelho. Pelo poder do Teu Espírito, abriu nosso entendimento e passamos a viver. Como ossos secos estávamos, mas a vida veio sobre nós. Obrigado por isso. Obrigado pelo Seu poder. Obrigado pelo poder do Espírito Santo de Deus, que nos deu vida. Estando nós mortos nos nossos delitos e pecados, fomos totalmente vivificados e por isso hoje vivemos. E já não vivemos para nós mesmos, mas vivemos para a Tua honra e para a Tua glória e para o Teu louvor. Ajuda-nos nesse dia em que comemoramos mais um ano de vida de uma igreja reformada na cidade de São Paulo. Ajuda-nos a viver, Senhor, o Evangelho com a vivacidade que o Evangelho exige. Dá-nos a intrepidez que um dia Pedro teve. Dá-nos, Senhor, a coragem e o destemor e ao mesmo tempo a alegria de sermos proclamadores da Tua palavra. Palavra de esperança na boca da Tua igreja. Assim oramos, agradecidos por tal privilégio, em nome de Jesus. Amém.